Um dos princípios basilares de qualquer Estado social assenta na proteção social das famílias e deve constituir sempre uma prioridade na definição das políticas públicas. Em particular, neste período em que se ambiciona um regresso o mais rápido possível à normalidade. Para cumprir esta missão do Estado, importa que as políticas públicas encontrem os programas e as medidas necessárias para a sua operacionalização, pois as famílias constituem o eixo central do desenvolvimento e progresso das nossas sociedades. Em Portugal foi adotado um modelo de proteção das famílias e o modelo de proteção das famílias está plasmado precisamente na Lei 4 de 2007, de 16 de janeiro, onde define as bases gerais do sistema de segurança social, onde garante o direito de acesso dos cidadãos à proteção social. Direito este que constitui uma obrigação de qualquer Estado social, de um Estado de direito democrático. Esta lei estipula em concreto quais os objetivos desses sistemas, quais os respectivos mecanismos colocados à disposição dos cidadãos como forma de promover a igualdade, a solidariedade, a equidade social e ainda a mesma lei garante os princípios da diferenciação positiva, da subsidiariedade e da reinserção social. Entre estes mecanismos, atribuídos na forma de apoios, de programas e prestações sociais elementares, estão aqueles que constam precisamente no projeto de resolução em apreço que agora apresentamos. Nomeadamente, aquilo que designamos e chamamos vulgarmente o abono de família, que está na sua gênese precisamente o incentivo à natalidade e, simultaneamente, o objetivo de fazer face às despesas inerentes ao nascimento de mais filhos e, respectivamente, do agregado familiar. Curiosamente, Portugal foi um dos primeiros países em que este apoio deste cariz teve início logo nos anos 40 e também neste mesmo diploma está a proposta no que concerne o subsídio de assistência ao filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica e que é evidentemente uma prestação social que veio auxiliar as famílias, nomeadamente as famílias com filhos dependentes, onde esta assistência e este cuidar é imprescindível. Como todos sabemos, cuidar, proteger e salvaguardar o desenvolvimento dos filhos com problemas de saúde é uma missão que tem, obviamente, custos acrescidos. Por sua vez, e também neste mesmo diploma, colocamos aqui, fazemos esta mesma proposta, o rendimento social de inserção, que teve a sua origem e o seu princípio basilar, era precisamente de promover o desenvolvimento de condições de autonomia, tanto a nível social como económico, garantindo assim que as famílias em situação de carência temporária obtenham um rendimento que lhes permita viver com dignidade. Cabendo sim, e muitas vezes isto não é focado, cabendo sim ao beneficiário deste mesmo rendimento social de inserção desempenhar uma atividade social útil em contrapartida à prestação social. Estes mecanismos de proteção social são muitas vezes aqueles que complementam aos recursos e são muitas vezes os poucos recursos que muitas famílias têm. Mas hoje ainda se reverte e ainda tem uma maior importância e hoje ainda mais do que nunca importa reforçá-los. Um estudo recente, eu vou aqui assinalar alguns estudos que assim o comprovam, um estudo recente da DECO refere que as famílias portuguesas perderam, desde o início da pandemia, cerca de 4 mil milhões de euros em virtude da perda dos seus rendimentos. Tal significa que cada agregado familiar perdeu, em média, à volta de 1.000 euros. Um outro estudo da Escola Nacional de Saúde Pública aponta que uma em cada 4 pessoas de famílias que oferiam até 650 euros perderam todo o seu rendimento, o que comprova que as famílias com menos rendimentos são aquelas que sofreram e foram as mais penalizadas durante e agora neste período de pandemia. Interessa também verificar que no final da semana passada o Eurostat divulgou dados relativos ao ano 2017 sobre o apoio às famílias em Portugal e surge precisamente Portugal no penúltimo lugar dos países da União Europeia no que se refere aos apoios sociais atribuídos às famílias. Ou seja,
nas prestações sociais, enquanto que a média europeia é de 8,6, em Portugal estamos no apoio às famílias e temos uma percentagem de 4,9. Sendo assim, Portugal um dos países com uma percentagem mais baixa na atribuição de apoios relativos aos cuidados de assistência às crianças, de gravidez e de nascimento. Durante a pandemia, e como todos tiveram conhecimento, temos bons exemplos de vários países que encetaram um conjunto de medidas, de programas, de apoios diretos, no sentido de reforçar o rendimento destas mesmas famílias. Mesmo a nossa vizinha Espanha criou um rendimento chamado rendimento mínimo vital, que era de atribuição rápida e que chegaria a 3 milhões de espanhóis e terá um caráter permanente, não será apenas em tempo de Covid. Em França, foi anunciado um fundo extra para as famílias, que, consoante o número de filhos, terá uma bonificação superior no seu apoio. Por seu turno, o governo italiano alocou 400 milhões de euros para atribuir às famílias em forma de voucher. E a Alemanha atribuiu a cada criança do seu país cerca de 300 euros. Estes são exemplos mais do que suficientes que se pode fazer mais, ir mais além, nos apoios, reforçando assim os rendimentos das famílias. Mas resta-nos perguntar que apoios específicos de proteção social direcionados para as famílias foram criados pelo governo português, pelo governo socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apoiar as famílias e apoiar o nosso futuro. É apostar nos nossos cidadãos, nas nossas gentes. Esta é uma causa que tem de ser transversal a todos nós. Promover a coesão social, capacitando as famílias, os cidadãos, protegendo e reforçando os seus rendimentos, de forma a não perderem a qualidade de vida, assegurando o mínimo de bem-estar. É neste sentido que o projeto de resolução em apreço e aqui hoje apresentado vai no sentido de exortar o Governo da República precisamente a alargar os critérios de atribuição de abono de família, de pré-natal e abono de família a crianças e jovens a escalões não abrangidos, pretende alargar e propõe alargar o período de concessão de subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica e pretende, sobretudo, e também reformular as condições de acesso ao rendimento social de inserção, revendo assim o valor máximo deste mesmo rendimento social de inserção, nomeadamente atribuído a cada família, a cada filho menor e, sobretudo, nas famílias monoparentais. E relembro que aqui na região existem cerca de mais de 2.500 famílias a receber esta mesma prestação social. São medidas que vão ao encontro das necessidades das famílias e que, sobretudo, colocam a família onde ela merece estar, na agenda, no centro da agenda política. Tal acontece na maioria dos países europeus, especialmente nos mais desenvolvidos, onde a família e as crianças são uma absoluta prioridade. Muito obrigada.